Olá, tem alguém aí? Alguém pode me ouvir? Ei, você que está aí! Você está me ouvindo, não é? Você gostaria de ouvir uma história? Bem, como você não foi embora até agora, acredito que queira. Eu garanto que esta história irá te surpreender. É uma história muito antiga. Esta história é sobre os meus filhos que já vieram e que já se foram e que ainda virão. Mas por vocês eles são conhecidos por anjos. Meus filhos são divididos em várias classes, mas as de maior impacto nessa história são os portadores e os caçadores, pois estas raças de anjos são os que interagem diretamente com as almas, vamos dizer momentaneamente das almas humanas. Estes filhos meus são responsáveis por colher as almas daqueles que morrem e levá-los para o céu ou para o inferno. Os anjos portadores são os responsáveis por colherem aqueles que são dignos do descanso eterno. Por isso o nome portadores, que significa portadores das almas. Já os caçadores são os responsáveis por colherem as almas condenadas ao inferno. Por isso o nome dos caçadores significa caçadores de almas. Uma coisa curiosa é que quando um indivíduo está para ter sua alma coletada, ele sentirá uma paz profunda ou um terror incontrolável. Isso depende do destino deste indivíduo. Ambos anjos são bondosos, até mesmo os próprios caçadores, que apesar da árdua tarefa, são bons e gentis. Estes meus filhos nasceram junto com a humanidade. Apesar de serem muito antigos, eles são novos em comparação aos anjos, mas não falaremos destes agora. Como os caçadores são os responsáveis por coletarem as almas perversas, eles veem as atrocidades feitas pelos mortais antes de sua morte. Os caçadores viam pessoas boas sofrerem e muito e várias vezes morrerem por causa dos perversos, mas por milhões de anos nada fizeram, pois tinham que cumprir com o seu papel. Mas chegou um dia em que eles não suportaram mais tais atrocidades e interviram, coletando as almas antes da hora da morte. E apesar disso ter sido feito com a melhor das intenções dos caçadores, aos portadores descobrirem, viram isso como um ato de corrupção e ambição por poderem por parte dos caçadores, pois as almas eram uma enorme fonte de energia que aumentava e muito o poder e a força daquele que a coletava. Revoltados com a atitude dos caçadores, os portadores começaram a intervir nas coletas antes da hora. Isso foi o começo de um grande e terrível conflito no céu. Mas como um simples desentendimento entre irmãos pode iniciar algo tão horrível e cruel, em breve eu contarei para você.